Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola dominical de hoje. 19 horas. Ainda nos encontramos na terceira viagem missionária, ok? No livro de Atos. Ainda na terceira viagem missionária, dá uma olhada aqui no mapa, ok? Então, só recapitulando, a terceira viagem missionária começou na cidade de Antioquia. Então, Paulo saiu dali, seguiu pela região da Galácia, revisitando as igrejas, ok? E ele ficou em Éfeso por aproximadamente quanto tempo, irmãos? 3 anos, aproximadamente 3 anos, ok? Depois ele se dirigiu à Macedônia e a Acaia, no objetivo de levantar uma oferta para os irmãos carentes de Jerusalém, não é isso? Então ele andou na Macedônia e na Acaia. Ele precisou voltar pelo mesmo caminho por conta da perseguição dos judeus, não é? O plano original dele era voltar diretamente de Corinto. E aí então ele passou por algumas cidades: Troade, Assos, Mitilene, Quios e Mileto. Nós terminamos a lição de domingo passado, de Atos capítulo 20, com Paulo e a equipe missionária na cidade de Mileto, né? Se despediram lá na praia, ok? Então hoje nós damos sequência no capítulo 21 de Atos. Gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá, para a gente fazer a leitura. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras,
tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Verso 17, irmãos. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Verso 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo...
Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado, Deus, em nossas vidas através do livro de Atos. O Senhor tem nos mostrado, Deus, a importância de fazermos discípulos. A importância, Deus, de sermos fiéis ao chamado. A importância, Deus, de não desistirmos, de sermos fiéis, perseverantes, Pai. Abençoa-nos nessa noite, nesse tempo aqui, Deus, estudando Atos. Fala ao nosso coração, desafia a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Um texto um pouco longo, mas vamos tirar princípios importantes para nós aqui, tá? Então, Paulo ele estava em Mileto, ok? E ele percorreu alguns lugares até chegar aqui na cidade de Tiro, ok? Foi o primeiro ponto, a primeira parada dele já aqui na região da Judéia, na região da Fenícia, da Síria, da Judéia. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: o que Paulo e seus companheiros de viagem fizeram ao chegar em Tiro? A gente vai encontrar no versículo 4 a resposta. O que Paulo e os companheiros de viagem fizeram ao chegar em Tiro? Procuraram os discípulos de Cristo, procuraram os irmãos, não é isso? Há quanto tempo Paulo passou na companhia deles? 7 dias, 1 semana. Então olha só, o versículo 4 diz isso, irmãos. Você olhar lá, ó. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, ok? Então eles decidiram procurar os irmãos em Cristo e passar 7 dias com eles. Uma segunda pergunta, muito importante aqui, tá? Para a gente não escapulir, não cair em erro teológico. O que quer dizer o versículo 4, quando afirma que os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo? Alguém lê para mim o versículo 4 completo? Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. O que quer dizer eles estavam movidos pelo Espírito? Cheios do Espírito Santo, tudo bem, cabe no contexto. Naquele momento ali, eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Mas a minha pergunta é, vocês falaram certinho, vocês foram espertos, né? A minha pergunta é, será que o Espírito Santo estava falando para Paulo assim, não vai para Jerusalém? É isso? Fez-se um silêncio. Porque o versículo diz, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Era da vontade de Deus que Paulo não fosse a Jerusalém? Por qual motivo? E aí? Mas ele não disse que estava pronto a ser preso e morrer? Não tinha terminado. Mas de fato ele foi para Jerusalém. E não terminou o trabalho. Não é? Irmãos, se você presta atenção, no capítulo anterior, que nós estudamos, capítulo 20, quando ele estava lá em Mileto, ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, e lá no versículo 22, diz assim, ó, 20 e 22, tá? Capítulo 20, verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, presta atenção nessa frase, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer lá. Agora, continuando. Senão que quem? Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Continuando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Será que ele sabia? Será que ele não sabia
que ia sofrer em Jerusalém? Ele sabia. Ele sabia que ele ia sofrer por onde ele passasse. O Espírito Santo já tinha garantido para ele, olha, de cidade em cidade, você será perseguido. E ele foi. Né? Ele foi, constrangido em seu espírito, diz aí o texto. Ele foi para Jerusalém, sabendo que ele tinha uma missão para cumprir em Jerusalém. Né? E ele cumpriu essa missão lá. E estava nos planos de Deus, soberanos de Deus, que ele fosse preso, porque através dessa prisão, nós vamos ver nos capítulos posteriores, que Deus o levou para um lugar muito mais distante. Roma. De onde ele pregou o Evangelho. E muitas pessoas foram salvas lá. Então, o que quer dizer isso então, pastor? Eu vou chegar lá, tá? Então a resposta é essa aqui, ó. Eles receberam do Espírito Santo, como vocês falaram aqui, o Horácio falou, o Marildo falou, direto ou indiretamente, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas eles receberam do Espírito Santo a certeza do sofrimento que Paulo teria em Jerusalém. Então falou, olha, Paulo, não vai não, porque você vai sofrer lá. Está todo mundo te procurando lá. A sua cabeça está a prêmio na cidade. O Espírito Santo, de alguma maneira, deu para eles essa certeza de que Paulo corria um grande risco de morte em Jerusalém. Isso é fato, né? Então, irmãos, com aquele sentimento de qualquer ser humano, falou assim, então não vai lá não, né? Não vai lá não, porque lá você está correndo risco de morte, né? Então, eles falaram isso para Paulo, ok? Eles recomendaram a Paulo, não vai não. Mas estava nos planos soberanos de Deus, né? Portanto é que isso se cumpriu perfeitamente. Agora, a primeira aplicação aqui desses primeiros versículos, tá? Alegria da comunhão. Vocês notaram? Os irmãos da cidade de Tiro, eles com tanto amor por Paulo, eles falam, Paulo, não vai não. Eles procuravam poupar a vida de Paulo. Não estava na mão deles esse poder, né? Mas eles recomendaram a Paulo para que não fosse, porque eles queriam Paulo bem, vivo, né? Eles passaram 7 dias com Paulo. Eles demonstraram grande afeição por Paulo, até mesmo na despedida. Vocês perceberam a despedida no versículo 5? Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Irmãos, que cena maravilhosa, imagina, parece um filme, né? Eles unidos, não só os homens, as suas esposas, as crianças, todos acompanhando Paulo e os companheiros de viagem de Paulo até a praia. E lá eles simplesmente bateram na mão assim, falou. Eles se ajoelharam, eles oraram. E ainda o versículo 6, e despedindo-nos uns dos outros. Né? Houve mais afeto, mais carinho na despedida. E eu lembrei do capítulo passado, que aconteceu lá em Mileto, né? Que aconteceu a mesma coisa, que está no final do capítulo 20, finalzinho, os últimos versículos do capítulo 20, que eles também, na praia, se abraçaram de joelhos e oraram. Capítulo 20, versículos 36 e 37. Aconteceu uma cena bem parecida. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês é: como é que vai o seu amor pelos seus irmãos em Cristo? Como vai o seu afeto, o seu carinho pelos seus irmãos em Cristo? Você tem carinho? Você é capaz de recebê-los na sua casa com todo carinho? Ou será que você pensa assim, nem vai dar trabalho, vai sujar a casa, vai dar despesa, vai ter que comprar coisa, né? Eu não estou em condições, não é? Eu estou cansado, minha vida está muito difícil, não é? A gente tem que aprender uma coisa muito importante, né? O encontro dos irmãos não precisa ser dispendioso. O encontro dos irmãos não precisa ter gasto. Está entendendo isso? Às vezes há um grande constrangimento, às vezes por parte das mulheres, porque querem receber bem as pessoas em casa e às vezes não tem condição financeira de proporcionar alguma coisa.
nós temos que deixar isso de lado, né? Não é isso que faz a comunhão. O que faz a comunhão é a amizade, é o amor, é a oração, né? Se tiver um café, um copo de água, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também, que a gente vai passar mais tempo conversando e orando. Ok? É o mais importante. Não tem esse negócio, nossa, eu fui na casa do Rodrigo, fui na casa do Wesley, tava uma bagunça. Aí, gente, isso acontece. Comenta aqui, comenta ali, isso causa um constrangimento. Aí a pessoa não quer receber ninguém na minha casa, né? Porque a gente tem que parar com isso, né? O amor, ele tem que ser contagiante, multiplicador, como era o amor aqui entre os discípulos, né? Eles tinham prazer, afeto, não tinha banquete, eram pobres, né? Mas a alegria de estarem juntos, né? Eu quero desafiar a igreja nisso, né? Abra a sua casa, abra seus corações para a igreja, né? Não deixa que essas barreiras dificultem você de ter alguém com você, ok? Manifeste o amor de forma visível, né? Através de atitudes. Sem contar que você lida com isso, você está contribuindo com a obra, porque principalmente você está recebendo por mão de fora. Sim, que é o caso aqui, né, específico. Ele está vindo com um objetivo. Sim. Pregar a palavra, pelo estudo, então você está contribuindo com a palavra. E às vezes você perde essa oportunidade na sua vida de contribuir com a obra. Sim. Olha, se você tem condições de dar o melhor, dê o melhor. Né? O melhor que eu falo assim, se você tem condições de dar mais, dê mais. Se você tem condições de dar menos, dê o que você tem condições de dar. Entendeu? Se você não tem condições, dê um abraço, um beijo, uma oração, um aperto de mãos. Mas aproveite esse momento, ok? A primeira aplicação nossa aí, vamos seguir, tá? O que Paulo e seus companheiros de viagem fizeram ao chegar em Ptolemaida? Tem uns nomes bonitos aqui, né? Várias cidades, né? Porque... Deixa pra lá, vamos seguir. Ptolemaida. O que aconteceu quando Paulo chegou lá com seus companheiros? De novo, ele reuniu com quem? Com os irmãos em Cristo. Isso está no versículo 7, né? Versículo 7, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os, passando um dia com eles. Sabe, Paulo parece que tinha uma coceira, ele não conseguia chegar em algum lugar e não procurar os irmãos. Né? Não é porque ele queria alguma coisa, não, gente. É porque ele tinha prazer em estar com os irmãos, a companhia dos irmãos. Né? Passou o dia com eles. Amém? O que Paulo e seus companheiros de viagem fizeram ao chegar em Cesareia, versículos 8 até o 14. Ele foi para onde? Eles ficaram hospedados na casa de Filipe por alguns dias, diz o texto, né? Alguns dias. E durante esses dias, você percebe aí que os irmãos se reuniram. Teve um profeta que veio lá da Judéia, foi para junto deles, né, nessa reunião, não é? Versículo 12 diz: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo. Quer dizer, tinham mais pessoas lá que faziam parte da igreja daquele lugar, da Cesareia, né? Então, eles se reuniram com os irmãos durante o tempo que Paulo esteve lá. E olha que interessante isso aqui, gente. Quem Deus usou em Cesareia para revelar a vontade de Deus a Paulo? Ágabo, um profeta. Ele era de onde? Da região da Judéia, possivelmente da região de Jerusalém, né? Esse Ágabo já tinha aparecido lá no capítulo 11. Você lembra que ele tinha feito uma profecia da fome que viria, né? Está lá no capítulo 11, você pode conferir isso depois, tá? E aí a segunda aplicação aqui, olha, Deus age como quer, quando quer, da maneira que Ele quer. Vocês pararam para observar uma coisa no texto? Paulo ficou hospedado na casa de quem? Filipe. Quem era Filipe? Um dos 7. Quais 7? Um dos 7. Os 7 lá de Atos 6. Aqueles que foram chamados para servir às mesas, diaconizar, né? Os chamados diáconos, né? Ele foi um dos 7. Você lembra no capítulo 8 o que Filipe fez?
Ele levou o evangelho até Samaria, né? Cheio do Espírito Santo ele era, né? Cheio de fé, a Bíblia fala, né? E que ele também pregou para quem? No caminho que ia de Jerusalém para Gaza? Por eunuco. Lembra? Deus fez milagres extraordinários através da vida desse homem, né? Mas não foi ele que fez a profecia para Paulo. 7 dias na casa dele e a profecia não veio através dele, não é? Diz o texto, o versículo 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Mas não foi através das filhas de Filipe que Paulo recebeu a profecia. Foi da vontade de Deus trazer um homem de outra cidade, de outro lugar, para trazer uma mensagem dentro da casa de um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Deus age assim, irmãos. Deus age como quer, do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Ele faz isso no tempo dele, não no nosso tempo, não é? Ele faz através de um discurso oral, ou às vezes até através de um teatro, porque a profecia dele foi uma espécie de teatro, uma encenação. Paulo, presta o cinto aí. Pegou o cinto de Paulo, ele mesmo se amarrou, os pés e mãos. Olha, assim vão fazer com o dono desse cinto, lá em Jerusalém. Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus não é obrigado a fazer do jeito que a gente acha que Ele vai fazer, não é? Não é porque eu sou o pastor da igreja que Deus vai me usar para pregar o evangelho para todo mundo. Deus vai usar o David se Ele quiser. Deus vai usar o Wesley se Ele quiser. Deus vai usar até uma criança se Ele quiser. Deus usa o que Ele quer para fazer os propósitos dele. Lembra que Deus chegou a usar uma mula para falar com um homem uma vez? Né? Balaão. Deus usa o que Ele quiser. Ele é livre para fazer do jeito que Ele quer, né? Então o que eu tenho para aplicar na minha vida? Irmãos, não tenha ciúmes. Não tenha inveja, porque às vezes não foi você a pessoa usada, né? Mas eu me preparei tanto. Aí o pastor vai escrever, escolhe outro para orar, escolhe outro para ler a Bíblia, né? Às vezes Deus escolhe você para fazer algo que você nem está enxergando, né? Seja fiel, é isso que é importante, né? Ouça a voz do Deus soberano e seja fiel. Se você tem uma oportunidade de servir a Deus, seja fiel. Não fica pensando nas oportunidades que Deus dá para os outros, não, né? Eu não sei, né? Qual foi a reação de Filipe e de suas filhas, né? Eu espero que tenha sido uma reação boa. Glória a Deus que Deus usou esse homem aqui, na minha casa, né? Porque Deus é soberano. Ele escolhe fazer do jeito dele, né? Então, interessante isso. Deus não está na nossa caixinha, tá? Beleza? Tá aí? Tudo bem? Amém para isso? Como os irmãos reagiram à profecia de Ágabo? Como é que os irmãos reagiram? Eles não queriam que Paulo fosse para Jerusalém. Eles não queriam. Eles não somente não queriam, mas a que ponto foi a reação deles? O que eles chegaram a fazer lá para Paulo? Pediram, né? Clamaram. Rogaram até com choro. Não é? Diz aí o versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Eles rogaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, até choraram. E choro verdadeiro, né? Choro de alguém que se preocupa com outra pessoa, não é? Choro de alguém que quer o bem do próximo. Mas Paulo estava pronto para morrer em Jerusalém. Isso, essa pergunta. Aliás, antes dessa pergunta, tem mais uma. Peraí, Carlos, segura aí. A pergunta é: por que Paulo corria perigo de vida? Será que vocês entenderam? Por que Paulo corria perigo de vida? Porque os judeus não estavam concordando com a pregação dele. Também. Sim, tá certo. E Paulo estava sempre o tempo inteiro colocando dedo na cara deles, que eles não aceitavam Jesus como Cristo. Né? Sim. Olha, vocês lembram quem foi Paulo? Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo, ele foi
vamos dizer assim, o capataz do sumo sacerdote. O sumo sacerdote mandava prender os cristãos. Quem que ia prender? Paulo. Ele era o perseguidor da igreja, né? Saulo, não é isso? Então, de repente, um dia, quando ele estava indo para Damasco, Deus mudou a vida dele. E aí ele passou de perseguidor para perseguido. Então, aos olhos dos líderes religiosos judeus, Paulo era um traidor. Paulo era um traidor, porque ele deixou de perseguir os cristãos e agora se tornou um cristão e um líder entre os cristãos, né? Isso para os líderes religiosos judeus. Agora, para aqueles judeus que estavam em outras regiões, né, igual já foi dito aqui, Paulo chegou pregando o evangelho e as pessoas começaram a seguir a Paulo, né? Várias pessoas começaram a seguir Paulo, igrejas foram fundadas, né? Então, ele era invejado dos judeus que moravam em outras terras. Ele era odiado dos judeus. Por isso, Paulo corria perigo de vida, porque eles estavam indo para Jerusalém, na época da festa do Pentecostes. E, certamente, eles iam se encontrar em Jerusalém. E todo mundo sabia que era Paulo. Paulo era uma figura pública, uma pessoa reconhecida. Paulo, todo mundo enxergava quem era Paulo de longe. Paulo era famoso entre os judeus e famoso entre os gentios. Ele ia ser reconhecido em Jerusalém. Então, Paulo, não vai, você corre risco de morte. Então, esse era o risco real, né? Agora sim, Carlos, como Paulo reagiu diante dos pedidos comoventes dos irmãos? Ele estava pronto para morrer por Cristo, morrer em Jerusalém, se fosse o caso. Bem, ele mostrou uma coragem e mostrou uma determinação incomuns para seguir em frente. Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele estava debaixo da graça de Deus, sendo guiado por Deus. Lembra que eu já li o capítulo 20, né? Os versículos 22 a 24. Olha, ele tinha certeza que o Espírito Santo, diz aí, assegurava para ele que por onde ele passasse, cadeias e tribulações o esperavam. Só que ele disse o seguinte: olha, eu não me importo com isso. O que eu importo é cumprir o meu ministério, o meu chamado. Irmãos, aí vai uma aplicação muito importante para a gente, tá? Coragem diante das perseguições. Por mais de uma vez, os discípulos, os irmãos em Cristo, desencorajaram Paulo de seguir para Jerusalém. Até Lucas, porque ele fala que, se você prestou atenção, versículo 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, os próprios discípulos mais chegados de Paulo falaram: não, Paulo, melhor você não ir não. O pessoal está com razão, né? Por mais de uma vez, os discípulos desencorajaram Paulo de Jerusalém. Paulo já sabia que sofreria, mas Paulo considerava o cumprimento da sua missão algo muito, mas muito mais importante que a sua integridade física, do que a sua segurança, do que dor e do que morte. Nessa altura do campeonato, Paulo era um homem maduro. Lembra que Pedro falou algo semelhante para Jesus, né? Mas naquela altura do campeonato, Pedro não estava preparado, não, né? Para aquilo que ele falou. Você fala quando Jesus falou para faça de mim? Jesus falou: você vai me negar hoje. Não, que isso, Senhor Jesus? Por ti darei a minha própria vida. Ele falou: não, hoje não. Hoje não, né? Depois Pedro deu a vida para Jesus, claro. Eu achei que você estava referindo quando também eu não citei. Pedro, né, não queria que Jesus fosse morto na cruz. Sim. Né, completasse a obra. Isso. Ele sabia que ele estava sendo usado por Satanás. Então, meus queridos, Paulo, ele confiava na soberania de Deus. Paulo confiava que o sofrimento, que as tribulações faziam parte do plano soberano de Deus. E eu quero chamar vocês para isso. Eu quero te desafiar a confiar na soberania de Deus. Quando você atravessar um problema, uma tribulação,
Deus é soberano. A minha vida está nas mãos de Deus. Nada acontece comigo sem um aval, sem o consentimento, sem a permissão, sem o agir de Deus. Né? Isso Paulo confiava. Considere o cumprimento de sua missão acima de outras coisas. Deus tem uma missão para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para você. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tem um chamado especial para você. Talvez Ele tenha até um chamado mais específico. Você tem dons e talentos para servir a Deus. O que você tem feito com seus dons e talentos? É mais importante cumprir a sua missão do que preocupar-se consigo mesmo, com a sua dor, com o seu sofrimento. E o Paulo até deixou um exemplo disso aí. Ele tinha um lema, né? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Amém. Amém. O que Paulo e seus companheiros de viagem fizeram ao chegar em Jerusalém? Versículo 17. 17 em diante. O que aconteceu logo que eles chegaram em Jerusalém? Foram recebidos com alegria. Olha só, de novo. Outra vez, né? Ele não cansava da igreja não, né? O cara gostava da igreja, fanático na igreja, esse Paulo, né? Não se cansava de estar com a igreja. Diz o texto, versículo 17, versículo 17, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Amém. Que prazer estar com os irmãos. O que mais que aconteceu, irmãos? Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os... Então ele teve uma reunião com os presbíteros, com os líderes da igreja. E o texto não diz, mas é possível que nessa reunião ele tenha feito a entrega das ofertas. Lembra que ele foi na Macedônia, na Acaia, levantar ofertas para os crentes pobres de Jerusalém. Então é possível que nesse momento, ou em algum outro momento, nesse pequeno período que ele esteve em Jerusalém, aí, antes de ser preso, né? Ele entregou essas ofertas. Tiago alertou Paulo. Paulo, o pessoal está falando de você umas coisas aí, né? E se é que é mentira, então você precisa de um plano para mostrar para eles que eles estão mentindo, eles estão te difamando. E Paulo acatou esse plano. Paulo se mostrou um homem fiel a Deus, fiel à lei, fiel aos judeus, ao templo. Paulo não era contra isso, nunca foi, né? Paulo era judeu. Quais foram as mentiras, irmãos, que os judeus espalharam sobre Paulo? Versículo 21. Eles diziam que Paulo ensinava os judeus a... Versículo 21. Apostatarem de Moisés. O que é apostatar? Perder a fé. Desviar, abandonar, né? Paulo estava sendo acusado pelos judeus de que ele ensinava os judeus a se desviarem de Moisés. Entenderam aqui? Tá? Paulo estava sendo acusado pelos judeus de que ele, Paulo, ensinava os judeus a se desviarem de Moisés. O que mais? Olha, não precisa circuncidar os filhos. Eles estavam acusando Paulo de ensinar isso aos judeus. Em terceiro lugar, não guardar a lei. 3 mentiras. Paulo não ensinou isso, em especial aos judeus. Paulo não ensinou isso aos judeus. Você pode pensar, mas lá em Gálatas não fala sobre circuncisão, né? Olha, eles foram acusados, você vê aí no versículo
21. E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios, quer dizer, aqueles judeus que moram longe de Israel, a se desviar da lei, a não seguir Moisés, não circuncidar seus filhos. E Paulo nunca fez isso, tá? Paulo ensinava os gentios, que os gentios não tinham obrigação de guardar a lei, porque eles eram gentios, né? Eles tinham obrigação de fazer 3 coisas, 4 coisas, aliás: não comer sangue, carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas, comida oferecida a ídolos. Essas 4 coisas. O resto, os gentios não precisavam. Inclusive, isso foi decidido pelos judeus no Concílio de Jerusalém, né? Então Paulo ensinava isso. Gentios não precisam, mas os judeus, Paulo não ensinava isso não. Entenderam isso? Pode perguntar se tiver dúvida. Ele não estava errado de ensinar isso para os judeus também, não. Mas ele não ensinava. Mas ele não ensinou, também não estava errado de ensinar. Sim, mas como era uma transição, ele pegou leve, né? Nesse período de transição. Para não chocar, para não causar escândalo. Isso aí na cabeça dos judeus realmente era... Porque muitos judeus, de fato, não eram convertidos ainda. Eles eram só seguidores da lei, só religiosos. religiosos, Né? falar mal de Moisés. É. Podia falar mal de Jesus, mas não podia falar mal de Moisés. Né? Então, vamos lá. O que os judeus fizeram com Paulo lá em Jerusalém? Versículo 27. Isso. Vamos tentar achar a palavra que está aí no versículo 27. Eles agarraram. Versículo 30 também usa essa palavra, né? Deixa eu confirmar aqui. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência e agarrando Paulo. Olha, agarrar não é uma palavra muito gentil, tá bom? Agarraram a força mesmo, puxaram ele com força. É quase isso, né? Eles o para fora do templo. Versículo 30. Arrastaram, irmãos. Imagina a cena. Eles o agarraram e o arrastaram para fora do templo. Por quê? Por que para fora do templo? Por que eles não resolveram tudo dentro do templo? Profanar, bater. É pecado bater em alguém dentro do templo, gente. Mas agarrar e dar um... Matar. Era proibido matar alguém dentro do templo. Fora podia. Mas dentro não. Sério? É sério. Eles acreditavam nisso, irmãos. Aqui dentro não pode não, que é um sacrilégio com o nosso sagrado templo. Mas lá fora nós desce borracha. Sério? Olha como eles estavam cegos, irmãos. Né? Versículo 31 e 36. Eles procuravam fazer o que com Paulo? Matar Paulo. Eles estavam cegos de ódio. Muitos nem conheciam Paulo, mas por causa das fofocas, das mentiras, Paulo está fazendo isso, está ensinando isso? Não, isso não pode. Né? E eles tomaram-se de ódio, né, por Paulo. Né? E versículo 32 e 35. Eles o espancaram. O espancamento foi tamanho que os soldados tiveram que fazer o quê, gente? Eles tiveram que carregar Paulo porque eles estavam mortos. Tinha que levantar Paulo para eles não acertar Paulo. E Paulo enfrentou. Mais do que enfrentou, irmãos. Esse domingo que vem, nós vamos ver isso, né? Quando Paulo foi então pego pelo comandante da guarda, ele fez um pedido para o comandante da guarda. O que ele pediu? Espera aí. Deixa eu conversar com eles um pouquinho. Ele não ficou com ódio dessas pessoas. Ele falou, não quero saber de vocês nunca mais. Não, peraí. Irmãos, ele chamou de irmãos. Irmãos, eu preciso falar um negócio para vocês. Vocês são cegos. Ele contou a conversão dele. Ele contou que foi Jesus quem chamou ele para pregar o evangelho para a gente. Né? Ele quis explicar, ele quis abrir os olhos dos judeus ainda. Que exemplo para nós, né? De amor. Amor aos inimigos.
Brilhante isso, né? O que aconteceu então no final aí, nos versículos 32 a 35, que levou Paulo da morte? Comandante da guarda. Quem sabe o nome dele, hein? Não aparece aqui, mas aparece mais adiante, nos capítulos posteriores. Cláudio Lísias. Cláudio Lísias, né? Ele era o comandante geral do agrupamento de Jerusalém. Um detalhe: quantas pessoas, quantos soldados ele juntou para livrar Paulo daquela confusão? Não fala, né? Mas fala. Quantos centuriões? Fala mais de um centurião, certo? Fala centuriões, soldados e centuriões, não é isso? Um centurião era responsável por 100 soldados. Então, no mínimo, tinha 200 soldados para livrar Paulo daquela confusão, daquele tumulto. Nós vemos aí que a cidade estava amotinada. Houve uma bagunça generalizada por causa de Paulo, né? E ele foi avisado, né? E ele foi corajosamente, né? Concluindo, então, né? Aqui, ó. O comandante da guarda romana ficou sabendo dessa grande confusão, apareceu com muitos soldados, livrando a vida de Paulo. Deus usou o comandante para livrar a vida de Paulo. Deus usa, né? Os perdidos, até mesmo para abençoar os salvos. Não é verdade? Deus faz isso muitas vezes, né? Conclusões e aplicações. Vamos lá. O que podemos aprender deste capítulo? Quais lições? Vou destacar duas coisas em especial aqui, tá? A primeira, a comunhão com o povo de Deus é uma celebração de alegria e amor. A gente viu isso muitas vezes no capítulo de hoje, né? Os irmãos lá em Tiro, na cidade de Tiro, demonstraram grande afeição por Paulo. Na praia, quando eles oraram de joelhos, né? Da mesma maneira que os crentes de Mileto. Lá em Ptolemaida, os irmãos passaram um dia inteiro na companhia de Paulo. Em Cesareia, os irmãos clamaram para Paulo e até choraram. Paulo, não faz isso não. Não faz isso não, a gente não quer ver você sofrer, cara. Não vai para lá não, vai ser ruim para você. Né? Os irmãos em Jerusalém receberam Paulo com toda alegria. Não é? Como é precioso, irmãos, o tempo na companhia da igreja. Como é brilhante. Ontem eu fiquei muito feliz. Um tempo muito precioso aqui. Né? Muito prazeroso. Apesar de simples, né? A programação simples, mas prazerosa. E olha, eu tenho gostado, eu tenho visto Deus fazer algumas coisas. Eu preciso reconhecer isso. Nossas reuniões de oração têm sido mais prazerosas. Né? Eu vejo que a gente termina de orar cedo, o pessoal fica aqui 20 minutos conversando, às vezes mais. Conversando. Pelo prazer de conversar. Glória a Deus por isso. Não é? Mas eu quero desafiar a igreja a continuar nesse caminho. Abra seu lar. Abra seu coração para os seus irmãos. Né? Como eu já disse em outras reuniões aqui anteriores. Não deixa uma barreira dividir você de seu irmão. Não põe um pano quente por cima. Não, o tempo vai fazer passar. Não. Procura o seu irmão. Conversa com ele, com ela. Manifeste esse amor por eles, tá? E a segunda e última aplicação de hoje é preciso muita coragem diante das perseguições e tribulações. Assim como Paulo, muitas vezes nós somos desencorajados, né, a passar por sofrimento, né? Ih, faz não. Desiste desse povo, desiste dessa igreja. Essa igreja só tem problema, né? Desiste desse marido seu, dessa esposa, desses filhos seus, põe eles para correr. Nós somos desencorajados a passar por dor, por sofrimento, né? Ninguém gosta, é lógico, nem eu, nós não gostamos. Mas às vezes, irmãos, é preciso que passemos por tribulações, por dor. Faz parte do processo de aprendizado, de crescimento espiritual. Confie na soberania de Deus. Lembra daquela ilustração, né, do homem que foi ordenado a empurrar a pedra? Não é? Joãozinho, empurre a pedra. Para quê, Deus? Empurra a pedra, Joãozinho. E Joãozinho tentava empurrar a pedra, e a pedra não saía do lugar.
1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 30 dias, 90 dias. E todo mundo começava a passar e começava a rir do Joãozinho. Você é fraco, Joãozinho. Larga de ser fracote, você não vai dar conta não. Sua pedra é muito grande, você é muito fraco, você não dá conta. E depois de um tempo, ele parou. E Deus um dia, uai, Joãozinho, por que você parou de empurrar a pedra? Ah não, Deus, você é muito mal. Olha a pedra que o Senhor coloca na minha vida, Deus. Está todo mundo rindo de mim. Eu sou fraco. Né? A pedra é muito grande. Eu nunca vou dar conta de tirar essa pedra daqui. E Deus virou para o Joãozinho e falou o seguinte: e quem falou que era para você tirar essa pedra daí? Eu não falei para você tirar a pedra. Eu falei empurrar a pedra. Só isso. E Deus às vezes quer que a gente empurre pedras. E aí Deus falou para ele: olha para você, Joãozinho. Olha os seus braços quando estão mais fortes. Olha para as suas pernas. Né? Você cresceu, você se fortaleceu empurrando essa pedra. Né? E assim acontece na nossa vida, muitas vezes. Né? Às vezes a gente passa por tribulações. Confie em Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Ok? Cumpra o seu ministério, independentemente do sofrimento que ele traz. Não desista do seu ministério. Deus tem te chamado para servi-lo. Não desista. Ok? Vamos orar, querido Deus. Muito obrigado por essa noite, por esse capítulo 21 de Atos. Ó Deus, continua trabalhando em nossos corações, em nossa igreja. Nos dá alegria na presença dos irmãos. Nos dá prazer, Deus, de abrir a nossa vida e partilharmos, Deus, nossa comunhão com cada um deles. Ajuda-nos, Deus, a passarmos pela prova, confiantes no Senhor Jesus, na Tua soberania. Cumprindo, Deus, nosso ministério, ainda que com dores, com sofrimento. Em nome de Jesus. Amém.